Muito bem, Paulo Pimenta já está com a gente. Muito bom dia, bem-vindo. Bom dia, Ariane. Bom dia, Diego. Bom Bom dia, dia para você que está nos ouvindo. Seja bem-vinda de volta aqui à coluna, Ariane. Muito obrigada, um prazer estar de volta e um prazer chegar sexta-feira para a gente falar de coisa boa, falar de literatura para os nossos ouvintes. Pois é, muita coisa hoje para a gente falar aqui. Antes de dar uma dica de livro e da gente comentar sobre, o material que eu trouxe hoje, eu queria falar sobre a Fliparacatu, que vai acontecer na semana que vem. Opa. Acho que isso é muito interessante. Muita gente que acompanha a nossa coluna já ouviu falar da Flip de Paraty, né? Sim. Aqui no Rio de Janeiro, que é Super muito famosa. famosa, a Feira de Literatura. E a gente tem uma aqui pertinho da gente, vai ser a segunda edição. No ano passado ela já foi muito grande, que foi a estreia, e agora esse ano ela está ainda maior. São 60 escritores convidados, dentre eles Conceição Evaristo, Ruth Manus, Jefferson Tenório, Itamar Vieira Júnior. Então, muitos nomes expoentes da nossa literatura vão estar presentes aqui em Paracatu, que fica só a 230 quilômetros de Brasília, né? Então, para a gente que já está ali acostumado aí a Pirinópolis, que fica um pouquinho menos, mas também a Chapada dos Veadeiros, que fica um pouquinho mais, acho que vale a pena se organizar para dar um pulinho em Paracatu na semana que vem. Vai do dia 28 ao dia 1º de setembro e tem literatura para todos os gostos, assim. Vai ter a presença da ministra Carmen Lúcia, várias mesas. É importante a gente pensar nesses grandes nomes da nossa literatura, né, que vão estar presentes. A Eliana Alves Cruz, que já esteve com a gente aqui na coluna por 2 vezes, Conceição Evaristo. Então, são pessoas que vão estar ali presentes e que representam muito para a nossa literatura. Muito bom, e é uma ótima oportunidade, porque muitas vezes a gente ouve falar e até lê livros, né, desses grandes autores brasileiros, dos novos autores brasileiros que estão aí se consolidando, e você ter a oportunidade de ter uma troca, mesmo que pequena ali, pessoalmente com essas pessoas, é uma experiência muito rica. Pois é, e um momento de lazer também, né? Acaba que é uma viagem curta, que é rapidinho aqui do lado, então dá para aproveitar isso também em família, vai ter muita programação, muita coisa legal. No Instagram eles estão em @fliparacatu, e isso vai estar aberto lá o perfil, colocando toda a rotina e todo o cronograma das atividades que vão estar acontecendo por lá. Também tem o site, dá para acompanhar a programação inteira, noite de autógrafo. Paracatu que é uma cidade pequena, então não só pequena, mas também uma cidade mineira, então não tem como dar errado, né? Isso Muito aí. interessante. Tem um relato muito legal de um amigo meu que foi na edição do ano passado, de que uma das palestras acontecia dentro da igreja, assim, né? Porque como é uma cidade pequena, não tem tantos lugares, auditórios, então é um lugar onde cabe muita gente. E ele viu que numa das palestras, eu não vou me lembrar agora qual era o autor que estava lá, mas tinha um senhorzinho da roça, com a pele muito esturricada dali do dia, a mão que você via que era de alguém que passava o dia roçando e que estava super atento na palestra, de como aquilo era bonito, que era um senhor já de bastante idade, de 70 a mais, e que estava ali prestando atenção na palestra e feliz de estar se identificando com tudo aquilo que estava acontecendo. Então a literatura é uma coisa muito universal. Que bom que chega às cidades menores também, acho isso muito interessante. Muito. Sair dos grandes centros, sair das capitais e alcançar essa população. Óbvio que muita gente, talvez grande parte seja de fora, sejam turistas, mas acaba que a população local também precisa ser lembrada, né? E isso é muito bacana ver o tamanho da literatura e até onde ela chega. Então, eu queria deixar essa dica aqui para o pessoal da Fliparacatu, que vai acontecer de 28 de agosto a 1º de setembro, no Centro Histórico de Paracatu, aqui do nosso ladinho. Muito bem, se você puder, já se programe aí, viu? Faça uma caravana com seus amigos, com a sua família. Vai dar um pulinho em Paracatu. Se você não conhece, aproveita para conhecer. E se já conhece, vai participar desse super evento. Fica a dica para você. Isso, eu coloquei aqui num buscador para ver como é que estava de hotel. Claro que a cidade não tem uma rede hoteleira Tô muito fazendo grande. isso exatamente agora também, Paulo Pimenta. Então dá uma olhadinha num lugar mais perto ali, se for o caso, Não, ou dá então pra ver aquele fazer. outro site onde você aluga casas de temporada. Acho que isso daí pode ser um pouquinho mais fácil de você se encontrar. Excelente, vamos lá. E de livro hoje eu trouxe Pra Sempre Teu, Caio F., que são cartas, conversas e memórias de Caio Fernando Abreu. Para quem me conhece, não é uma novidade, mas o Caio é o meu escritor favorito brasileiro. E a gente já trouxe aqui Morangos Mofados, a gente já falou sobre isso, mas essa reunião daqui eu acho que é sempre bom a gente trazer por 2 motivos, o que eu pensei em trazer esse livro hoje. Ele funciona como se a gente estivesse rolando o feed do Instagram,
Olha, E também como um documentário. Isso daqui foi tudo feito pela Paula Dipp, uma jornalista que é muito amiga do Caio. E ela escreve o seguinte: vou ler aqui que aí a gente já dá essa introdução do livro. Ela fala: "Para sempre teu, era assim que Caio Fernando Abreu assinava certas cartas e foi a partir do nosso trato de publicá-las que nasceu este livro. Durante os 20 anos que durou nossa amizade, eu o vi publicar, ganhar prêmios, viajar e ir ao cinema, amar, sofrer por amor, chorar de alegria e rir da tristeza, ouvir música, tomar chá, fazer piadas e ironias, trabalhar como ator, escritor, astrólogo, jornalista, roteirista, dramaturgo. E sempre esteve claro para nós, que o amávamos tanto, que escrever era sua vida. A morte dele, em 1996, nos deixou tão sós que, no meu caso, foram precisos 10 anos para que pudesse reler as cartas que trocamos e decidir que deviam ser compartilhadas com leitores cada vez mais jovens e ávidos de suas palavras. É importante dizer que este livro não é uma biografia. Caio não cabia numa vida, mas sim uma tentativa de registrar nossa amizade em velhas cartas e textos que não descansam nas estantes e que a cada releitura ficam mais atuais. Neles, Caio vive, jovem e eterno como sempre sonhou. Amigo, aqui está o nosso livro." que lindo. E é bonito isso porque a forma como a Paula vai narrando o livro e ela coloca as entrevistas, as outras pessoas, ela conta as histórias, conta de quando o Caio teve uma discussão com o Caco Barcelos e vai colocando ali os amores do Caio Fernando Abreu, a forma como as amigas o tratavam. Isso parece um documentário mesmo, sabe? De ter aquela narrativa, depois entra um sobe-som, entra uma sonora de alguém. E eu acho que isso vai fazendo esse livro tão especial, que tem muitas imagens, tem muitas cartas, tem muitos textos do Caio, que dá esse panorama dessa pessoa que foi um marco da nossa literatura. O Caio, que sempre foi tão visceral, falava muito sobre si mesmo, falava sobre os sentimentos, falava muito sobre amor, mas também sobre desamor, falava sobre as relações pessoais e que acabou sendo um pouco deixado de lado por um tempo ali naquele período, mas o Caio contraiu o vírus HIV, né, se tornou portador do vírus HIV e acabou morrendo de AIDS em decorrência da AIDS em 1996. Eu separei um trecho aqui do que ele diz, onde ele coloca como é que foi essa descoberta dele. O livro ele tem 490 É páginas. enorme. E a gente percebe que ele é realmente blocado. Tem umas isso mesmo. imagens, tem ali para meio que intercalando com os textos, mas é um livro Exato. enorme. E ele diz o seguinte, aqui, quando ele tá falando sobre essa questão de ter se... Ele escreve para Paula, a Paula Dipp, essa pessoa que colocou o livro, e ele diz o seguinte: "As coisas vão mal. Ao mesmo tempo, lembro, desde que me entendo por gente, neste país as coisas vão mal. Crise, crise, crise querida, como cantavam as frenéticas uma época. Voltei para casa, li os jornais e achei melhor, quase uso a expressão de bom alvitre, sentar e escrever pro você. Carta demorada, carta prometida, andei muito atrolhado, o jornal mata a gente, rouba tempo, cansa, desgasta e desgosta. Agora acabou. Voltei lá semana passada para pedir demissão. Pedi. Não senti nada, só uma nostalgia seca dos tempos que lá estavam o Marion Frank e Telmo Martino, e conta aqui das pessoas que estavam lá. Então é um relato muito pessoal. A Paula realmente, quando coloca essas cartas para jogo, ela expande essa vida do Caio, mostra como é que ele vivia, e acho que isso é interessante. É uma oportunidade da gente conhecer mais sobre esse nosso escritor, e que quando ele fala sobre o HIV, ele diz o seguinte: "A melancolia é total. Além da inflação, há uma paranoia solta no ar. AIDS. Impossível dizer que ponto tornou-se mais um prato de resistência da imprensa sem novidades, mas de qualquer forma a doença existe e instaurou um novo comportamento entre as pessoas, que mal se tocam. Tenho me sentido bastante mal com isso. Para quem, como eu, por alguma deficiência emocional, ou ao contrário, por extrema saúde, nunca foi capaz de conquistar isso que chamam de parceiro fixo, a consequência da paranoia é de uma extrema solidão, como se nunca mais o amor fosse bater à sua porta. A noite está vazia, ninguém se procura mais, ninguém se encontra. Vou me virando com minha tendência à depressão cada vez mais forte e agora especialmente agravada por isso." Então, Caio faz um recorte. É muito interessante
porque passa pelo período da ditadura militar, ele se coloca ali, mostra como é que acontecia naquele período, e acho que todos esses aspectos temporais e esses marcos que ele coloca, a questão da chegada do vírus HIV, as pessoas morrendo em decorrência da AIDS, como o Brasil estava, Collor, tudo é muito bacana a forma como ele coloca aqui e deixa a gente viver um pouco dessa história do Brasil também, por meio do olhar dele, que sempre foi um olhar muito sensível. Muito legal. Fica a dica aí para você que certamente como eu e como todos já deve ter visto várias frases soltas dele, desse autor por aí, pelas redes sociais, entender de fato a história dele e um pouco do que ele vivia nos bastidores também é muito interessante. Paulo Pimenta, obrigado por hoje, bom fim de semana, até a próxima semana. Eu que agradeço, pessoal. Fica aí a dica para sempre ter o Caio F pela Paula Dipp.